Depois de 8 anos ausente, descobri uma reviravolta emocional ao voltar milionária para meu filho. A roda da vida gira de forma surpreendente e Ana sentiu isso ao pisar novamente em sua cidade natal. Era uma manhã ensolarada e o calor da Bahia a envolvia como um abraço esquecido. O cheiro da terra molhada e o canto dos pássaros a transportaram de volta às tardes de infância, repletas de risos e da comida da avó. Mas nesse retorno tudo parecia diferente e pesado. O que deveria ser um momento de alegria se tornava uma tempestade de emoções. Depois de 8 longos anos construindo uma nova vida em São Paulo, ela estava de volta, mas não da forma que gostaria. Milionária, sim, mas a preços altos, o preço da ausência. Ana lembrava de cada separação dolorosa, de cada lágrima derramada enquanto saía do interior em busca de um futuro melhor para seu filho Lucas. A saudade se misturava à dúvida: estaria mesmo fazendo certo? Com um coração apertado e as mãos trêmulas, ela se dirigiu à casa dos avós de Lucas. A ansiedade crescia a cada passo. O reencontro prometia ser uma avalanche de sentimentos. Sorriso ou reprovação? Ela não sabia. Finalmente, a porta se abriu e o jovem Lucas apareceu. Aos 16 anos, ele estava mais alto, mas ao mesmo tempo tão distante. O olhar que encontrou de Ana era uma mistura de surpresa e dor. "Você me deixou. Como pode voltar agora, mãe?" As palavras ecoaram na pequena sala, cortando como uma faca afiada. Ana sentiu seu coração despedaçar. Naquela fração de segundo, todo o sucesso que conquistou não significava nada. A presença, o amor, o afeto, esses eram os verdadeiros tesouros que ela havia perdido. Nos dias seguintes, Ana tentou se reaproximar do filho, mas cada gesto, cada tentativa de criar um vínculo parecia como um forte vendaval que afastava ainda mais os dois. Lucas estava repleto de mágoas e os defenses do silêncio revelavam a distância que estava agora presente entre eles. A pressão da sociedade, o julgamento, as olhadas torcidas, tudo isso pesava sobre os ombros de Ana. Apenas um gesto simples, como preparar um prato da infância de Lucas, oferecia uma centelha de esperança em um mar de incertezas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas mesmo com a comida feita com amor, Lucas se mantinha hesitante, questionando se sua mãe estava tentando comprar seu afeto. O amor e a dor dançavam uma valsa complicada em sua relação. Ana estava ciente de que o caminho seria longo, e como eles dois poderiam superar os muitos silêncios construídos em anos perdidos. Naquele quintal que fora seu lar, Ana percebeu que reconstruir o laço significaria enfrentar a dor da rejeição, um olhar de raiva e desconfiança. O simples ato de voltar à sua raiz era o primeiro passo. E nesse reencontro de corações partidos, a verdadeira pergunta surgia: seria possível o amor superar todas as feridas do passado? A estrada da reconciliação ainda estava coberta de desafios e a incerteza do que estava por vir parecia intimidante. E, no entanto, a esperança, essa luz que nunca se apaga, começava a brilhar novamente no horizonte. Ana não conseguia deixar de pensar em como tudo tinha mudado. O olhar de Lucas refletia uma tempestade emocional que a deixava paralisada. Mas naquele momento, ela decidiu que não iria desistir. Com o coração batendo acelerado, fez um plano. "Vou mostrar a ele que realmente me importo", pensou. No dia seguinte, ela acordou bem cedo. A luz do sol filtrava-se pela janela e o calor da Bahia a envolvia como um cobertor. Decidida, dirigiu-se à feira local, um lugar vibrante que sempre foi parte da sua infância. O cheiro das frutas frescas e o som dos vendedores atraíam clientes como um convite para reviver os velhos tempos.
Ana começou a conversar com os feirantes, perguntando sobre os ingredientes de algumas receitas que sua avó fazia. Depois de algumas horas, seu carrinho estava cheio de frutas, legumes e outros produtos frescos. Com um sorriso no rosto, ela voltava para casa com a esperança de preparar um grande almoço para Lucas. Queria que ele sentisse o amor que sempre esteve ali, mesmo na distância. Durante a preparação, ela se lembrou de cada gesto, cada risada e cada sabor da infância. E ao pôr a panela no fogo, lágrimas ameaçaram escapar. Essa pode ser a chance de reconexão. Vou fazer isso por nós, pensou. Quando o cheiro delicioso das empanadas de carne começou a invadir a casa, Lucas apareceu na cozinha, com um semblante intrigado. "O que você está fazendo?" perguntou ele, a desconfiança ainda pairando no ar. "Estou fazendo seu prato favorito", respondeu Ana, tentando manter a voz firme. "Lembrei de como você adorava na infância. Queria relembrar um pouco dos nossos tempos." Ele hesitou, a defesa ainda erguida. "Não é só isso, né? Não é como se você estivesse aqui só porque estava a fim de fazer comida." Ana respirou fundo, engolindo a dor. "Eu sei que eu te deixei e sei que não posso mudar o passado, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui, agora, e que estou pronta para tentar." O silêncio na cozinha se fez pesado, mas Ana se manteve firme. Começou a colocar os pratos na mesa e assim, no meio da refeição, o ambiente que antes parecia um campo de batalha emocional começou a suavizar. Lucas, inicialmente cético, começou a experimentar os pratos e seus olhos se iluminaram levemente ao degustar as empanadas. "Está boa", disse ele, quase surpresa, e Ana sentiu um leve alívio em seu coração. Ela tentou puxar conversa, contar histórias da infância, relembrar momentos que ambos guardavam com carinho, mas cada tentativa esbarrava na barreira invisível que havia entre eles. Ana percebeu que era como tentar atravessar um rio cheio de pedras afiadas. Havia muito a curar e tanto silêncio ainda a romper. Com a mesa já desalinhada e os pratos vazios, Lucas se levantou e, sem olhar para Ana, disse: "Vou sair um pouco." E antes que ela pudesse dizer algo, ele já estava na porta. Aquilo a atingiu como um soco no estômago. Ana sentiu a frustração e a tristeza se misturarem. Havia querido acreditar que aquele almoço seria o início de uma nova história, mas parte dela entendia que ainda era cedo e que Lucas precisava de tempo. Com a cabeça cheia de pensamentos, Ana se jogou no sofá. O que poderia fazer para se aproximar dele? O amor era apenas o primeiro passo de um caminho que parecia ainda muito longo e difícil. E nesse momento de contemplação e dor, uma mensagem surgiu em seu celular. Era de um número que ela não conhecia, apenas a notificação a deixou em alerta. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. Era uma foto de Lucas em uma festa e com ele uma garota. No fundo, o que parecia uma taça com algo fumegante. "Quem é essa?" pensou Ana, seu coração disparando com a possibilidade de algo que poderia ser mais que um simples encontro. O que uma nova descoberta seria capaz de gerar entre eles? A esperança e o medo começavam a conflitar novamente em seu peito. Ana ficou paralisada por alguns instantes, o coração disparado. A foto a encurralava, uma barreira que se levantava entre ela e a imagem que tinha de Lucas. A expressão descontraída dele, os olhos brilhando, davam a entender que ele estava feliz. E a presença daquela garota ao lado dele fez o estômago de Ana revirar. "Quem é essa?" repetiu para si mesma, como se isso pudesse trazer alguma resposta mais clara. Lembrou-se das promessas de que estavam juntos nessa jornada, mesmo que existissem cicatrizes entre eles. Para ela, aquele momento era um soco no estômago. Ergueu os olhos para a janela, observando o céu azul, repleto de nuvens brancas. Uma parte dela desejava que a atmosfera leve a reconfortasse, mas ela estava perdida em sentimentos contraditórios. O que deveria fazer agora? Mandar uma mensagem para Lucas e perguntar sobre a história por trás daquela fotografia? Ou esperar que ele próprio falasse? A dúvida parecia um eco dentro de sua mente. Ao mesmo tempo, uma pequena brasa de esperança queimava dentro dela. Talvez seja a chance de mostrar que estou aqui de verdade, disposta a ouvir. Ela se levantou e começou a andar pela casa, o movimento ajudando a clarear a mente. Ana decidiu arrumar os restos do almoço, as lembranças alegres que ainda dançavam no ar. Porém, a imagem daquela garota continuava a assombrá-la. O que se passava na mente de Lucas?
Ele ainda pensava nela? A conexão havia sido tão forte um dia. E agora? Agora tudo parecia tão distante. Enquanto organizava a mesa, olhou para o celular novamente. E se eu mandasse uma mensagem? Pensou. Poderia ser o primeiro passo para trazê-lo de volta ou apenas empurrá-lo para mais longe? O dilema se tornava insuportável. Lembranças da infância, dos melhores momentos juntos, vinham à tona. Era nessas memórias que Ana buscava força. Ela respirou fundo, decidiu que não ia deixar aquela situação abafar seu espírito. Pegou a bolsa e saiu pela porta, com uma nova determinação. O sol ainda estava alto e o calor da Bahia a fazia sentir-se viva, disposta a batalhar pelo que queria. O silêncio na casa tinha se tornado oco e a esperança pulsava em cada passo que dava. O caminho até a praia, que era o lugar onde se sentia mais próxima de Lucas, era curto. Sempre costumavam ir juntos, reviver sonhos enquanto as ondas quebravam sob os pés. Ao chegar, ela viu casais, crianças se divertindo e velhos amigos revendo histórias como se o tempo não existisse. Ana buscou um local sossegado onde pudesse pensar. Depois de um tempo ali, com os pés molhados na areia, decidiu que faria algo diferente. Não iria esperar mais. Alguma coisa nela dizia que ele precisava sentir que ela estava disposta a enfrentar qualquer barreira. Olhou para o mar, respirou fundo e disse em voz alta: "Eu ainda estou aqui, Lucas. Estou pronta para nós." Mas assim que se virou para ir embora, um novo número chamou sua atenção na tela do celular. Era uma mensagem e o nome lhe era familiar. Era de uma antiga amiga sua, que se afastara ao longo dos anos. O que será que ela queria? Enquanto Ana abria a mensagem, uma sensação densa de expectativa se alastrou pelo seu corpo. Poderia aquilo revelar algo que mudasse o rumo da sua história? O coração pulsava forte, ansioso por descobrir o que estava prestes a acontecer. Ana hesitou por um momento, a tela do celular iluminando seu rosto enquanto suas mãos tremiam levemente. Ao abrir a mensagem, ela viu uma foto anexada e, ao mesmo tempo, um breve texto que dizia: "Oi, Ana, muitas coisas mudaram. Precisamos conversar." O coração dela acelerou. Quanta saudade daquela amiga! Juliana sempre foi alguém especial, com quem compartilhou confidências e sonhos. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida persistia. O que Juliana queria? O passado delas era complicado, repleto de desentendimentos e caminhos que se separaram. Ela deslizou a imagem para o lado. Era uma foto de uma reunião em sua antiga escola. No fundo, algumas pessoas conhecidas, sorrisos e, no centro, uma mulher com um brilho de felicidade nos olhos. O que teria acontecido com Juliana durante todo esse tempo? E, mais importante, que impacto isso teria em sua vida agora? Ana sentou-se sobre a areia, a brisa do mar soprou gentilmente, fazendo com que ela se lembrasse de quantas vezes havia conversado com Juliana, trocando promessas de que sempre estariam juntas. Mas ali estava ela. A vida a separara novamente, e agora, sem dúvida, uma nova fase começava. Talvez eu devesse responder, pensou. E se essa busca por respostas sobre Lucas não for o único motivo para eu deixar o passado para trás? Por um instante, parecia que todo o peso sobre seus ombros diminuía. Esta poderia ser a oportunidade de recomeçar, não só com Lucas, mas com sua própria história. Com um leve sorriso, Ana digitou rapidamente: "Oi, Juliana, que surpresa! Onde você está agora?" A resposta não demorou. "Estou em Salvador, vamos nos encontrar, muitas novidades para compartilhar." A ideia de um reencontro fez seu coração disparar, mas enquanto a emoção crescia, uma sombra de insegurança também surgia. E se as novidades a deixarem ainda mais distante de Lucas? Ana interrompeu os pensamentos. Não era hora de se apegar ao que poderia ser um problema. O que mais poderia surgir daquela conversa? Ela se levantou, observando as ondas que se quebravam no horizonte como se refletissem a confusão em sua mente. Precisava decidir rapidamente se seria forte o suficiente para abrir seu coração, não apenas para Juliana, mas também para Lucas. Enquanto caminhava de volta para casa, a mensagem de Juliana ecoava em seu pensamento. A alegria do reencontro combinava-se com a dor da incerteza sobre Lucas. Ana expectava, sem saber que o que estava por vir mudaria completamente seu horizonte emocional.
Assim que chegou em casa, a ansiedade tomou conta. Ela sentou-se no sofá e, de repente, a campainha tocou. O som fez seu coração parar por um segundo. Quem estaria ali agora? Com as mãos suando, ela foi até a porta, os batimentos marcando um ritmo agitado. Ao abrir, a surpresa a atingiu como uma onda. Era Lucas. Seu olhar a penetrou e, naquele instante, tudo parecia possível. O que ele diria? Como ela reagiria? O passado, as memórias, as promessas, tudo se misturava. Oi, Ana, precisamos conversar. Uma tempestade de emoções se formou e a vida começava a se revirar novamente. O que será que Lucas tinha a dizer? Ana não conseguia desviar os olhos de Lucas. O tempo parecia ter parado, como se aqueles 8 anos não tivessem separado suas vidas, deixando apenas a certeza de que algo monumental estava prestes a acontecer. Lucas, começou a falar, mas ele levantou uma mão, pedindo silêncio. O olhar dele revelava uma mistura de ansiedade e determinação, um dilema palpável. Eu sei que você pode estar surpresa, mas eu não vim aqui só para te ver. Ana concordou com a cabeça, pressionando os lábios para não deixar transparecer a preocupação que a consumia. O que poderia ser tão sério? Ela se lembrou de como, em sua mente, os caminhos de Lucas e Juliana pareciam entrelaçar-se de novo, formando um emaranhado de sentimentos confusos. Ana, nós precisamos abordar o que aconteceu no passado, mas antes, quero que saiba que a minha vida também mudou. Eu estou diferente e posso te explicar. Ela sentiu um frio na barriga. Lucas parecia angustiado e isso só aumentava sua curiosidade. O que ele queria dizer? Would he share with her that he had found a new life, leaving behind the connection they once had? Está tudo bem, Lucas, pode falar. A voz dela saía baixa, quase hesitante, enquanto o foco se mantinha no ex-namorado. Lembra quando decidimos nos separar? Eu não queria, mas percebi que as nossas vidas estavam seguindo direções muito diferentes. Eu precisava do meu espaço na época, e você também, mas algo inesperado aconteceu. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto, uma revelação que poderia mudar tudo. Ana prendeu a respiração. As palavras fluíam como ondas irregulares. Eu me mudei para o Rio, larguei o emprego que tanto amava e comecei do zero. Ele riu nervosamente. Eu achava que estava fugindo, mas estava, na verdade, procurando por mim mesmo. E você encontrou? Ana se sentiu estranha ao perguntar. Cada palavra que saía de sua boca parecia pesadamente emotiva. Como ela poderia visitar um passado que, para muitos, parecia ser um tipo de prisão? Lucas a olhou com sinceridade. Em algumas partes, sim. Tudo começou a mudar quando descobri uma verdadeira vocação, algo que eu nem sabia que queria. Comecei a trabalhar com tecnologia e, de repente, o que parecia um sonho distante se tornou uma realidade. Eu fiquei milionário. As palavras caíram como uma pedra em seu estômago. Milionário? Isso parecia surreal. Ao mesmo tempo, uma centelha de esperança brotou no fundo de seu coração. Ele não estava ali só para contar sua história de sucesso, estava ali para um propósito, e Ana estava desesperadamente ansiosa para saber qual era. Mas não é só isso, continuou ele, os olhos brilhando com vulnerabilidade. Durante todo esse tempo, eu nunca te esqueci. Nunca. E eu gostaria de fazer as pazes, de ver como podemos reconstruir o que deixamos para trás. Um misto de tristeza e esperança inundou Ana novamente. Tudo estava mudando ao seu redor, como folhas que caem e flores brotam. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de Juliana surgia em sua mente como uma sombra. Qual seria o impacto disso para a amizade que estava se reacendendo? Lucas, tem mais uma coisa. Eu recebi uma mensagem de Juliana e Ana hesitou. Não sabia se estava pronta para abrir mais aquele capítulo. Antes que pudesse completar a frase, Lucas a interrompeu. Ana, eu entendo que isso é complicado, mas você precisa decidir o que realmente quer. Eu estou disposto a esperar, mas não posso ser um obstáculo, nem para você, nem para o reencontro de vocês. O coração dela parecia querer saltar do peito. A decisão pesava mais do que qualquer outra que tivesse feito nos últimos anos, e a incerteza a consumia.
O que Ana realmente queria? Ficou em silêncio, contemplando a verdade crua da situação. E, sem querer, uma pergunta queimava em sua mente. O que ela conseguiria superar ao mesmo tempo? Lucas se aproximou, quase sussurrando. Ana, seja honesta com você mesma. Você está pronta para recomeçar? As ondas do mar continuavam a quebrar, e com cada som, sua mente montava imagens de um futuro incerto. Qual caminho ela escolheria agora? E, em meio ao turbilhão de emoções, uma nova mensagem chegou. Juliana, precisamos nos encontrar o quanto antes. O coração de Ana disparou novamente, e a tempestade interior só crescia. O que mais esperava por ela? O relógio na parede parecia girar devagar, como se estivesse ciente da pressão que pesava sobre os ombros de Ana. Ela olhou para Lucas, que aguardava ansiosamente sua resposta, e sentiu um frio na barriga. Era como se todos os ecos do passado se reunissem naquele instante. Cada risada, cada briga, cada decisão que os levara até ali. Recomeçar? Ana repetiu, quase para si mesma. A palavra soava como música estranha. O que isso significava realmente? Recomeçar com Lucas significava resgatar um futuro que ela havia enterrado, um futuro que agora parecia tão distante e, ao mesmo tempo, explosivo com possibilidades. Sim, recomeçar. A voz de Lucas era firme, mas seus olhos traíam a vulnerabilidade que ele tentava esconder. Eu sei que o tempo foi duro para nós, mas eu acredito que ainda temos algo especial. Podemos construir algo novo. Uma onda de esperança misturada com insegurança começou a crescer em Ana. Seria possível? O que ela estava disposta a deixar para trás? O que significava abrir mão de um passado que, por um lado, tinha o cheiro doce da nostalgia, mas por outro, a amargura da dor? Eu só não sei. Já faz tanto tempo, Lucas. Você não tem ideia do que eu passei. Não é só sobre você e eu agora. E Juliana? E meu filho? O pensamento de Samuel fez seu coração apertar ainda mais. Como poderia se permitir entrar em um novo relacionamento enquanto tinha tanta responsabilidade? Eu compreendo, mas também tenho que ser honesto. Não vou me meter na sua vida e nem quero. Só quero que você saiba que eu estou aqui, disposto a lutar por nós se você quiser. Sabe, eu não sei o que fazer com essa nova vida que conquistei. É incrível, mas me sinto solitário. Eu só pensava em como nós éramos felizes, em como tinha algo bom entre nós. Você está certo, Lucas. É tanta coisa para processar. Ana sentiu uma lágrima escorrendo. Não havia vergonha nisso, apenas uma tempestade de emoções que estava prestes a explodir. Eu amava você, mas depois que tudo aconteceu, me fechei. O que vou dizer a Juliana? Lucas respirou fundo, a franqueza dele cortando a tensão. Ana, talvez você precise ser honesta com ela também. Juliana pode ter seus próprios sentimentos, e só você poderá decidir o que realmente quer da sua vida, do nosso futuro. A sinceridade dele a desarmou. Ana queria acreditar que ainda tinha a força necessária para tomar uma decisão que poderia mudar o rumo de sua história. Se eu encontrar um jeito de reconciliar todas essas partes de mim, será que posso ser feliz novamente? Eu espero que sim, ele respondeu, com um sorriso triste, contemplando o mar. A vida não é simples e você não precisa fazer isso sozinha. Eu estou aqui e, mesmo que pareça complicado, vale a pena tentar. A mensagem de Juliana voltou à cabeça de Ana e, logo em seguida, um novo aviso de seu celular interrompeu seus pensamentos. Era ela novamente. Estou na praça do seu bairro. Preciso muito falar com você. O coração de Ana pulsava, a adrenalina subia. A cada toque do celular, a realidade a puxava de volta para um dilema insustentável. A vida que ela havia construído, a saudade de um amor que a moldou e a responsabilidade que insistia em chamá-la. Lucas olhou para ela, percebendo a tempestade que girava em sua mente. Você não precisa decidir agora. Vamos conversar com calma. O importante é que você saiba o que precisa para ser feliz. Lucas. Ana hesitou. Um canto de sua alma queria ficar ali com ele, falar mais, explorar as nuances das possibilidades. Mas a urgência do encontro com Juliana a puxava como um ímã. Dá para aguentar só um pouquinho mais? Eu preciso ir. Ele assentiu, com um olhar compreensivo, mas triste. Claro, eu vou esperar você.
mas lembre-se do que eu disse, siga seu coração. Ana se levantou, pisando na areia quente, suas emoções se agitando como as ondas do mar. Então, ela se virou, sentindo a brisa no rosto, aquela sensação familiar. Um breve sorriso surgiu em seu rosto. Havia esperança. Enquanto se afastava, uma nova mensagem chegou. Estou aqui. Onde você está? O mundo parecia girar mais rápido. Ana precisava tomar uma decisão, e a urgência se tornava quase insuportável. O que realmente queria? A cada passo, as respostas se tornavam mais distantes, e seu coração batia forte na expectativa do que estava por vir. E em meio a tudo isso, uma pergunta ecoava na sua mente, desesperadamente. Ela está preparada para encarar seu passado? Ana atravessou a praça, seu coração pulsando forte. O sol da tarde estava baixo, e a luz dourada parecia brincar com os sentimentos que a rodeavam. Cada passo ecoava com a tensão de sua escolha. O que diria Juliana? O que contaria sobre Lucas? Como explicaria a pressão que a sufocava? Quando chegou, encontrou Juliana sentada em um banco, o olhar fixo no chão. Ana nunca tinha visto a filha tão quieta, tão introspectiva. A distância entre as duas parecia um abismo. Uma mistura de ansiedade e amor a envolveu. "Oi, mãe, você demorou", Juliana murmurou, sem olhá-la nos olhos. "Desculpe, eu só precisava de um tempo." Ana respirou fundo e sentou ao lado dela. O coração apertava ao ver a expressão preocupada da filha. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa." Os olhos de Juliana finalmente encontraram os de Ana. Havia uma tempestade de emoções neles. "Pode falar, meu amor." A voz de Ana saiu suave, mas dentro dela 1000 coisas se agolpavam, cada uma exigindo atenção. "Sobre o pai, eu não quero que você fique triste, mas eu encontrei algumas coisas. Eu vi fotos e mensagens que ele me enviou, e eu sinto falta dele, mãe. Não sei se você compreende." Juliana falou rapidamente, a voz trêmula. Aquelas palavras cortaram Ana como uma faca. O pai, a figura que havia saído de suas vidas, mas que nunca deixou de ser lembrado. "Eu sei que é difícil, Juliana. Também sinto falta dele, mas foi complicado para mim." Ana sentiu o peito pesar. Ela havia tentado ser forte, mas a dor da ausência de Lucas ainda estava viva dentro dela. "Mãe, você não pode esconder as coisas de mim. É a minha vida também. E agora, o Lucas está aqui de novo. O que vai ser de nós?" Juliana disparou, a voz mais alta. Ana se sentiu desarmada. Era difícil lidar com os sentimentos da filha e os seus ao mesmo tempo. "Eu realmente não sei, Juliana. O Lucas, ele falou sobre recomeçar. E eu estou confusa." As lágrimas ameaçaram escorregar pelo rosto de Ana, enquanto ela lutava contra o turbilhão de emoções. Naquele momento, tudo parecia desmoronar. "Você ainda gosta dele, né?" As palavras de Juliana estavam carregadas de emoção e dor. "Eu não quero que você fique triste de novo. Por favor, não deseje algo que pode não dar certo." Ana sentiu uma dor profunda. Era como se as preocupações da filha expusessem suas próprias inseguranças. "Eu só quero que você seja feliz, Juliana. Se eu conseguir lidar com isso, prometo que vou te contar tudo. Eu também preciso da sua ajuda para entender o que está acontecendo." O olhar de Juliana suavizou, mas ainda havia uma sombra de desconfiança. "Você acha que pode conseguir?" Ana hesitou. Não tinha certeza de nada. A vida estava se revelando um labirinto, e quanto mais tentava encontrar a saída, mais perdida se sentia. "Espero que sim." Mas havia algo dentro dela que começava a se acender, uma faísca de esperança, mesmo em meio ao caos. "Posso te pedir uma coisa? Vamos tentar ser honestas uma com a outra, sobre tudo." Juliana assentiu devagar, parecendo mais aliviada. "Está bem, mas isso inclui o Lucas, tá?" "Sim, é justo." Ana sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Os pensamentos a assaltavam, mas havia um espaço aberto para compreensão e conexão, uma luz no fim do túnel. Enquanto as duas conversavam, um carro parou em frente ao banco.
O motor roncava e a porta se abriu. Uma figura familiar saiu e o coração de Ana disparou. "Mãe, é ele?" Juliana sussurrou, a tensão da situação tomando conta. Ana se virou, seu corpo congelando. Este era o momento decisivo, e ao olhar nos olhos de Lucas, ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que alteraria suas vidas para sempre. Lucas. A palavra escapuliu de seus lábios, mas antes que pudesse continuar, a intersecção de seus passados os uniu naquele instante. E a única coisa que Ana conseguiu pensar foi: estou realmente pronta para isso? Ana sentiu o tempo parar. O vento parecia sussurrar promessas e medos, enquanto ela encarava Lucas, o homem que havia deixado um eco na sua vida tão forte quanto a ausência dele. Os olhos dele, antes cheios de energia e sonhos, agora estavam sombreados por um mundo que eles dois haviam construído de formas tão diferentes. No fundo, uma pergunta pairava na mente de Ana: o que restava da conexão deles? "Oi, Ana", Lucas disse, mas a voz dele falhou por um instante. Aquela familiaridade gerava um misto de conforto e dor, como um abraço que se torna sufocante ao mesmo tempo. Ela hesitou, sem certeza se deveria reagir com raiva, amor ou um remorso que nunca se apagou. "Você está aqui." As palavras de Juliana foram quase como um sussurro, e Ana percebeu que toda a atenção da filha se concentrava naquele momento. Poderia ela ser a ponte entre os sentimentos que estavam em jogo? "Mãe, você não me disse que ele voltaria." Juliana olhou para Ana com um olhar suplicante, a confusão transformando-se em frustração. A verdade era que Ana não tinha certeza do que deveria fazer, do que realmente queria. Lucas já havia machucado as duas, e agora seu retorno parecia um filme com possibilidade de um final aberto ou trágico. "Eu não sabia como te contar." Ana respirou fundo, sentindo o peso das palavras. "Lucas, você prometeu que falaria comigo antes de vir aqui." "Eu só queria ver como você e Juliana estavam", Lucas respondeu, as mãos entrelaçadas nervosamente. "Tive que voltar por causa de algumas coisas pessoais e eu pensei muito sobre vocês duas." O silêncio se instalou, trazendo à tona tantas emoções esquecidas. Ana percebeu que não apenas Juliana queria respostas. Ela também ansiava por um fechamento que havia ficado pendente por anos. "Você já pensou o que vai fazer agora?" Ana perguntou, tentando manter a voz firme. A última coisa que queria era dar sinais de fraqueza. A vida de Juliana e a sua própria felicidade dependiam da escolha que, naquele momento, poderia ser traçada com clareza ou ignorância. "E se eu disser que quero me reconectar?" Ele parecia genuíno, mas Ana não podia dar credibilidade a ilusões passadas. Os erros dele ainda estavam frescos na memória. "Reconectar? Você estava ausente durante um tempo que foi crucial para nós?" Juliana interveio, com a voz quase trêmula. "Você não pode simplesmente voltar e supor que tudo ficará bem." As palavras da filha feriram Lucas como uma estocada, mas a dor na expressão dele não foi suficiente para deter a determinação de Ana em proteger Juliana. A responsabilidade agora estava nas mãos dela. "Lucas, não posso simplesmente aceitar sua presença sem saber o que você realmente quer", Ana disse, a exigência de clareza palpável em sua voz. Com um gesto, ela encontrou a mão da filha, segurando-a para dar força. "Precisamos de sinceridade." Ele hesitou, a luta interna evidente. "Eu não sou o mesmo de antes. Eu cresci, aprendi muito e quero tentar, de alguma forma." As palavras foram sentidas, mas o olhar de Ana persistia, exigindo mais que apenas promessas vazias. "Vamos ter que ver isso, mas não será fácil", Ana respondeu, sentindo seu estômago revirar. Mudar as coisas exigiria um esforço conjunto. "E eu não vou me sentir mal por querer ter um pai", declarou Juliana, com um olhar determinado, como se seu coração estivesse enfrentando a própria tempestade. O ar entre eles carregava a tensão de escolhas e possibilidades. O peso do passado e a promessa do futuro se entrelaçavam, enquanto Ana se perguntava se estavam prontos para enfrentar as tempestades juntos. A emoção era palpável, mas, ao mesmo tempo, as sombras do que ficou perdido gritavam por atenção, e uma nova pergunta surgia em seu coração:
até onde estariam dispostos a ir para se reerguer diante de seus medos. Em meio a toda essa confusão, um detalhe não escapou de Ana. Uma caixa de presente entre os pertences de Lucas refletia uma luz de esperança e novas promessas. Sobre o que é isso? Ela apontou, cautelosa. O olhar de Lucas se era sério. Algo que trouxei para você, Juliana. Um novo começo? Ana sentiu seu coração acelerar. O que havia naquela caixa? Ana olhou fixamente para a caixa. Era pequena, mas tinha uma presença que parecia gritar por atenção. O coração dela disparava, misturando expectativa e medo. O que Lucas estaria escondendo ali? Ele sempre soube como criar mistérios que mais tarde revelavam surpresas. Lucas, não estou pronta para jogadas de mágica, sabe? A voz de Ana tremia levemente, mas ela se esforçava para mantê-la firme. Não se trata de mágica, Ana. É só algo que eu achei que poderia significar uma nova chance, um novo começo para nós. Lucas respondeu, seus olhos fixos na caixa, como se ela guardasse o remédio para todas as feridas. Juliana, observadora e intrigada, aproximou-se um pouco, a curiosidade queimando em seu olhar. O pai dela estava fazendo promessas, mas o peso da ausência ainda pairava no ar. Se é algo que você já estava planejando, seria bom que explicasse do que se trata, Ana disse, sentindo uma mistura de impulso e cautela. Não queria se deixar levar por emoções que poderiam desmoronar a qualquer instante. Lucas respirou fundo e, numa tentativa de quebrar a tensão, abriu a caixa lentamente. O que saiu de lá foi uma blusa delicada de tricô e um pequeno álbum de fotos. Ana levou um golpe no estômago ao reconhecer as imagens. Eram registros de momentos que ela havia guardado apenas na memória. As duas em um piquenique no parque, Juliana ainda pequena com os cabelos desgrenhados, rindo ao lado do pai. A blusa era uma peça que Ana sonhou em ter um dia, mas que nunca teve coragem de comprar. Lucas sempre soube do desejo dela, mesmo quando estavam distantes. Eu queria que você tivesse algo especial, que isso fosse um símbolo de que eu quero voltar, ele explicou, a voz um pouco hesitante. Um misto de raiva e emoção fervia dentro de Ana. Como ele pôde, depois de tudo? Anos de distância e dor, e agora ele queria se redimir com presentes. Isso não é suficiente, Lucas, ela disse, a firmeza na voz disfarçando a vulnerabilidade. Você não pode aparecer e esperar que tudo fique bem só porque trouxe uma blusa e fotos. Juliana estava quieta, ainda absorvendo a cena. Com o coração acelerado, ela olhou para a mãe e disse: Mãe, talvez isso signifique algo para ele. Ele pode realmente estar tentando. Entendo, Juliana, mas não podemos esquecer o que aconteceu antes, Ana interrompeu, não querendo ser o vilão num momento que parecia tão delicado. Em um impulso, ela pegou a blusa e o álbum, colocando-os cuidadosamente de volta na caixa. Não podemos simplesmente colocar um laço em feridas. Isso não vai curar nada. Lucas olhou para Ana, identificando a frustração não só no rosto dela, mas também na forma como o passado estava presente entre eles. Ele sabia que reconquistar a confiança seria difícil. Eu só quero que vocês sintam que não sou mais aquele homem que foi embora. Estou tentando entender minha responsabilidade e como posso fazer parte das nossas vidas novamente. Ele respondeu, os olhos baixos, como se estivesse tentando mostrar que a luta dele era genuína. Ana sentia o conflito dentro de si. A esperança pulsava junto com a dor, e ela se perguntava se realmente estavam prontos para confrontar as feridas ocultas. Lucas, você precisa mostrar isso através de ações e não só de palavras e presentes, ela disse, a voz um pouco mais calma. Precisamos de tempo, mas isso não significa que estamos prontos para abrir nosso coração de novo. Eu entendo, ele murmurou, o olhar de Lucas se perdendo unicamente na caixa, uma metáfora do que estava tentando recuperar. Mas havia algo ali que estava prestes a mudar a trajetória de suas vidas. Ana percebia que as cartas estavam na mesa, mas cada jogador tinha que decidir sua estratégia. Você pode mostrar que está aqui para ficar, mas eu quero uma prova. As palavras pareciam ecoar, um grito silencioso por uma verdade que não poderia ser ignorada. Longe do eco dramático, no fundo do coração, havia o desejo de ver o que os próximos dias trariam. Juliana olhou atentamente para os dois, suas emoções saltando. E enquanto o silêncio dominava a sala mais uma vez, um novo desafio surgiu.
como cada um deles decidiria caminhar neste caminho que, mesmo tortuoso, prometia algo que poderia ser inesperado. E se você começar a fazer parte da nossa rotina? Juliana sugeriu timidamente, mas com um brilho de esperança. O olhar de Ana se encontrou com o de Lucas. Uma nova reviravolta estava prestes a começar, mas eles estavam prontos para enfrentá-la? O futuro ainda era desconhecido, incerto, e cada um tinha que encontrar seu caminho para se redimir. Ana sentiu que o peso da situação começava a se esvair. As palavras de Juliana ecoavam, formando uma ponte entre os três. O que parecia um abismo havia se transformado em uma pequena passagem. E olha aqui, naquele instante tudo era possível. Vocês têm razão, não espero que tudo volte ao normal de uma hora a outra, Lucas começou, sua voz cheia de sinceridade. Eu só quero tentar fazer parte da vida de vocês novamente. Posso ajudar com o que for preciso, estar mais presente e, claro, aprender a ser o pai que vocês merecem. Ana olhou para a filha, que tinha um brilho nos olhos. Juliana hesitou, mas a esperança a encorajava. Você quer dizer que vai tentar realmente? Questionou, sua voz trêmula, mas cheia de expectativa. Como, por exemplo, passar mais tempo juntos nos fins de semana? Isso mesmo, posso ajudar no que for necessário, Lucas confirmou sorrindo levemente. Podemos fazer algo divertido, como um piquenique ou um passeio na praia. O importante é que possamos estar juntos como família novamente. Ana sentiu uma onda de emoções. Havia uma mistura de alívio e medo, mas a insegurança deu lugar à esperança. Se eu abrir meu coração de novo, preciso saber que isso é real. Não pode ser apenas uma fase, disse, encontrando coragem nas palavras. O olhar de Lucas se firmou. Eu não sou o mesmo de antes. O tempo me ensinou que família é tudo. Estou disposto a lutar para consertar as coisas, dia após dia. Ele se virou para Juliana. E se isso significar batalhar por você e pela sua mãe, eu estou aqui. O coração de Ana disparou com a promessa. Então, vamos dar um passo de cada vez. O que você acha, Juliana? Ana perguntou, a voz suave, mas cheia de expectativa. Juliana sorriu, como se todas as incertezas estivessem começando a se dissipar. Acho que podemos tentar. Só precisamos ser honestos uns com os outros e dar espaço para novos começos. Ana assentiu com a cabeça e sentiu que o futuro já não parecia tão opressor. Era um começo humilde, mas era um começo. Uma nova chance para todos. Vamos então, vamos explorar o que podemos construir juntos, mas com honestidade. Que tal começarmos amanhã? Amei sounds great, Lucas respondeu, um novo brilho em seus olhos. Ana respirou fundo e um sorriso começou a tomar seu rosto, enquanto a ansiedade se transformava em alegria. Era um momento simples, mas carregado de significado. Havia muito por fazer, mas as bases estavam sendo construídas novamente. A caixa que fora um símbolo de passado, agora representava uma nova possibilidade. Dentro dela não estavam apenas roupas ou lembranças, mas as promessas de reconexões, de honestidade e de novos laços. Era a esperança renascendo. E assim, a história do trio começava a tomar um novo rumo. Ana olhou para Lucas e Juliana, seus corações pulsando juntos. Eles estavam prontos para essa nova família. Ainda feridos, mas dispostos a curar as feridas juntos. Naquela noite, enquanto se preparavam para seguir cada um para seu espaço, Ana sentiu uma paz que não sentia há anos. Como as ondas que quebravam na costa, o amor deles poderia voltar a se erguer novamente. O que você acha dessa história? Você precisa se inscrever agora no canal, porque temos muito mais por vir. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a trazer histórias tão emocionais quanto esta. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo.